minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nosso Agente para você e hoje um debate muito interessante. Nós vamos falar sobre a burocracia brasileira em um país que no final dos anos 70 já teve até o Ministério da Desburocratização, que não serviu para nada. Não faltam reclamações em relação aos problemas causados pelo exagero de procedimentos legais. De acordo com uma pesquisa divulgada no ano passado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, 80% dos brasileiros consideram o Brasil um país muito burocrático. Mas é mesmo. E será que esse excesso de burocracia no Brasil é um mal necessário? A complicação causada pelo excesso de burocracia pode levar, por exemplo, à corrupção, ao jeitinho brasileiro? Para tratar desse assunto, eu recebo a presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, Valentina Jugman, e a especialista em administração, professora da Faculdade Alfa, Malu Mendonça. São as minhas convidadas de hoje. Vamos conversar sobre esse assunto que dá muito pano para manga e tem feito muito mal ao nosso país. Em um minuto eu volto. O excesso de etapas para realizar processos simples é conhecido como burocracia. Esse problema é um dos maiores males do país que provoca prejuízo ao Estado e também ao cidadão, que na maioria das vezes tem muita dor de cabeça com a quantidade de complicações burocráticas que acaba atingindo ele quase que diariamente. Veja. Pedro Luiz Pereira é dono de uma escola de cursos em Goiânia e sabe bem o que é burocracia. Há mais de um mês ele decidiu ampliar os negócios, mas nesse tempo vem acumulando uma série de dificuldades quando busca os órgãos públicos. A grande dificuldade é a liberação de documentos e licenças para a abertura de novas unidades. Na análise do empresário, dificilmente será possível dar início aos trabalhos da segunda unidade em menos de 3 meses, o mesmo tempo que gastou para começar no ramo. Essas liberações ela tem uma demora e também tem seus valores, que a princípio, para uma primeira ou até mesmo uma segunda empresa, elas são exorbitantes. A teoria da burocracia, escrita pelo alemão Max Weber, seria o conjunto de regras e procedimentos para a melhor prestação do serviço. O excesso de formalismo é até compreendido pelo brasileiro, que faz muitas críticas à demora, principalmente nas filas de banco e também no judiciário. Conseguir que o Estado responda às nossas demandas requer paciência e tempo, o que faz com que muitas pessoas recorram a um profissional terceirizado, como o despachante que atua junto ao Detran, que por já conhecer bem todo o processo, consegue resolver em horas ou minutos até, ou como uma pessoa comum poderia levar um dia inteiro ou mais. Lá a gente leva umas 2 horinhas no máximo para emitir uma documentação. Nós já temos o nosso posto, que é um atendimento direto para a gente. O vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade explica que todo país tem seus procedimentos e regras a ser seguidos, mas que no Brasil o serviço público se torna mais lento por haver muito apego ao formalismo. Quanto mais tempo se gasta para se concluir as etapas de um registro, mais tempo se demora para o recebimento de receita em favor do governo federal, da União. Opinião semelhante à de Wagner tem o presidente do Conselho Regional de Administração, para quem o país também tem seu potencial de crescimento prejudicado em razão da burocracia. Nós podemos colocar que a burocracia é um dos principais entraves para o crescimento do país, né? Ele reduz a competitividade das empresas, desvia recursos produtivos, incentiva a informalidade e também, por que não dizer, a questão da corrupção. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui a doutora Valentina Jugman, ela que é presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, a APEC, e a professora Malu Mendonça, especialista em administração, professora da Universidade Alfa, ou da Faculdade Alfa. É um assunto interessante, até porque, na minha opinião, burocracia no Brasil não é burocracia, é burocracia. E por falar nisso, eu vou pedir para a professora Malu fazer uma definição para a gente do que seria essa burocracia. Seja bem-vinda. Boa noite, Fábio. Burocracia, na verdade, foi inventada pelo um sociólogo Max Weber na década de 20, com o intuito de padronizar as ações no serviço público, na iniciativa privada, de forma a favorecer, na verdade, todos os relacionamentos. Entre o privado e o público. Entre o privado e o público. Só que o que acontece? As disfunções da burocracia, na verdade, é exatamente aquilo que o popular diz como
burocracia, que é a burocracia, que é o excesso de formalismo, o excesso de protecionismo, de papelório, é também conhecido como a escola dos carimbos, porque tudo é muito engessado, não tem criatividade. Mas isso não depende de país e país, não? Por exemplo, tem certos países que a burocracia não é tão grande, é mais facilitado o acesso aos serviços, à população. Agora, no Brasil, não. No Brasil, a burocracia, ela é a passos de formiga, como diria a música, e sem vontade, não é não? É verdade. Margaret Thatcher, por exemplo, foi ela que implantou, mais ou menos na década de 40, no Reino Unido, a burocracia lá. E facilitou bastante, inclusive, a questão da privatização, de lidar com os sindicatos. Mas eu acho que interfere mesmo é uma questão cultural. É isso que influencia nas relações da burocracia propriamente dita. Ok, vou fazer uma pergunta então para a doutora Valentina, para ela entrar na nossa discussão. Será que a burocracia, é um mal necessário? Boa noite a todos os telespectadores. Olha, na verdade, quando nós vemos o crescimento do Estado com o mercantilismo, com o próprio capitalismo, com a produção, vamos dizer assim, massa, o Estado buscou a burocracia como forma de organizar, de controlar e até mesmo de documentar os seus atos. Mas realmente nós temos que ter limites, nós temos que usar a burocracia de uma forma inteligente. E como todo sistema, a burocracia tem pontos positivos e pontos negativos. Mas realmente toda a análise que tem sido feita no Brasil desde a década de 90, buscando uma desburocratização, é lógico que é realmente salutar. Mas a senhora pode enumerar quais seriam esses pontos positivos e quais seriam esses negativos? Bom, pontos positivos, a documentação, o impessoalismo, que é uma das características da burocratização, o profissionalismo que se exige do funcionário, do servidor, e pontos negativos, a morosidade do procedimento, ou às vezes até mesmo da prestação do serviço público. Para nós, particulares, aquela preocupação de guarda de documentação por, às vezes, um prazo dilatado, como 5 anos, como é feito no nosso país. Tá, inclusive, okay. Fábio, fica à vontade. Um ponto positivo que se vê na burocracia é que, a partir da década de 30, o governo do Getúlio Vargas trouxe para o Brasil a burocracia no intuito de quê? De ter menos clientelismo, de ter menos paternalismo, sobretudo no serviço público. Foi a primeira vez que ouviu-se falar em burocracia no sentido de tornar mais efetivo o serviço público. Foi a primeira vez que se pensou em concurso público, foi com a burocracia. Mas essa experiência serviu para 1930, no governo de Getúlio Vargas, enfim, que o Brasil até então não tinha quase nenhum sistema, né? E veio ele, criou um Estado, criou um sistema. O Getúlio Vargas foi importante para isso. Mas parece que a gente não andou muito de lá para cá. Vai fazer quase 100 anos e as coisas parece que não mudaram, não se atualizaram, vamos dizer assim, para o nosso contexto hoje. Ficou meio parado. A minha impressão está errada ou está certa? Não, Fábio, eu acho que você abordou uma questão interessante. Desde a década, há mais de 35 anos que no Brasil foi criado, né, um ministério para cuidar da desburocratização. Não durou mais de 7 anos e essa é uma questão que todos os governos, independentes de partidos, discutem. Pesquisas já foram feitas que demonstram que a população brasileira quer que o governo trate esse tema, a desburocratização, como prioridade, mas os avanços ainda são pequenos. Na verdade, eu penso que se não tivesse a burocracia, teria muito mais morosidade, seria muito mais procrastinado todos os serviços.
E uma forma de se verificar a não corrupção é que os trabalhos são extremamente definidos, os papéis são definidos dentro da burocracia. Ou seja, seria muito mais fácil rastrear as pessoas que fizeram determinados atos, a quem elas estão subordinadas, de modo a se verificar ou não a eficiência, que era isso que Max Weber queria, a eficiência dentro do serviço público. Então, é muito mais fácil, o que falta, na verdade, é interesse popular, é interesse político, no sentido de se procurar os corruptos ou não. Mas seria muito mais difícil se todas as pessoas fizessem os mesmos papéis dentro da organização, seja ela pública, seja ela privada. Não tivesse os papéis definidos. Se não fossem definidos, seria muito mais complexo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora aqui, já que nós estamos tratando do assunto de corrupção. Sim. A senhora abordou uma coisa que eu achei interessante. Você já sabe quem é que fez ou quem deixou de fazer. Né? E talvez aí, é aquele negócio, né? Segue o dinheiro que você vai chegar lá, né? Segue quem fez o ato errado. Mas a burocracia não favorece também muito disso também, não? Da questão da corrupção. Por exemplo, se eu sou obrigada a ir num lugar e aceitar, abrir uma empresa, abrir um negócio e aceitar que eu tenho que entrar no final da fila e vai demorar não sei quantos anos para isso acontecer. E aí alguém pede o famoso cafezinho, o famoso não sei o quê, e para passar meu processo para cima, a burocracia não favorece esse tipo de procedimento? Não deveria favorecer, porque, na verdade... Mas existe. Existe. Tem que ser... Talvez aquela disfunção da burocracia que a professora Malu abordou. Né? Então, quando nós estamos diante de uma burocracia burra, que realmente compromete, digamos, o procedimento, atrasa... vamos dizer, não é só o brasileiro, mas o ser humano tem aquela tendência a querer dar um jeitinho. Falar, nossa, mas eu vou ficar esperando 15 dias só para bater em um carimbo aqui? Não, mas não tem um jeito para nós acelerarmos isso? Doutora, quem dera que fosse só 15 dias, né? Se fosse só 15 dias, eu não ia ter tanta reclamação. Na verdade, a corrupção, ela é inerente à pessoa. Concordo com a senhora 100%. A burocracia, ela veio para facilitar, mas as pessoas, na verdade, elas procuram se promover, querendo ou não, com o cargo público, inclusive. Então, procura-se, às vezes, procrastinar no sentido de, não, eu vou facilitar para você. Poderia ter sido mais ágil, mas, na verdade, eu penso que é inerente à pessoa e ao caráter dela. O Machado de Assis, o nosso grande escritor, uma vez parafraseou, melhor, mudou uma frase que a gente tem aqui no Brasil muito. A gente fala que a ocasião faz o ladrão, né? Ele fala, não, o ladrão nasceu já, né? Ele já nasceu, a ocasião só revela o ladrão. E às vezes nem revela, né? Às vezes nem revela. Mas vamos falar sobre abrir empresa, que talvez seja a maior reclamação nossa aqui no nosso país, a dificuldade que é abrir uma empresa. Algo que, por exemplo, nos Estados Unidos demora poucos dias, aqui demora até meses. Não tem nada, doutora Valentina, que a gente pode fazer para melhorar isso, não? Nós podemos sim, né? E isso tem sido feito, inclusive em alguns estados brasileiros, buscando essa redução. E, Fábio, você abordou uma questão muito importante, porque não é só o empresário brasileiro que muitas vezes busca abrir uma empresa e já está acostumado com a morosidade da administração pública, mas principalmente isso pode influenciar até mesmo no investimento estrangeiro, porque se nós demoramos mais tempo do que, por exemplo, o Chile, que é uma realidade, para abrir uma empresa, esse investidor estrangeiro pode preferir abrir o seu negócio no Chile do que no Brasil, por causa da morosidade. Então, realmente, nós temos que buscar, por meios de reformas na norma, tanto legislativa como infralegislativa, visando eliminar procedimentos inócuos que não vão garantir segurança e buscar realmente essa celeridade. E sem contar que você favorece a informalidade também. Né? Se você buscar tanta documentação, tanto imposto, tanto isso, tanto aquilo outro, poxa, se eu montar um negocinho na minha casa, tem gente que pensa assim, vou montar um negocinho na minha casa, não vou ter que pagar nada disso, vou ganhar um dinheirinho, vou montar, vou ser salgadeiro, vou ser não sei o quê. Não tem isso também. O Estado acaba perdendo também a arrecadação, professora? Acaba perdendo a arrecadação
E outra, a gente acaba por vincular a burocracia simplesmente às ações que levam à informalidade. Mas a burocracia está dentro do supermercado, dentro da concessionária de carros. Então, a gente costuma vincular simplesmente à questão pública. Mas na iniciativa privada, por exemplo, você vai comprar um carro, você precisa de uma documentação, uma autorização do banco para financiamento. Você precisa comprar o carro, você precisa ir nas... Provar que você tem recursos, né, para pegar o financiamento. Você vai buscar o carro no lugar, marca outro dia para buscar, você vai no supermercado, você escolhe o produto, depois você passa no caixa, depois se você quiser embrulhá-lo para presente, passa em outro pacote. Então, assim, na verdade, são fluxos que também são inerentes à iniciativa privada. Né? Tá certo. Não, interessante, alguns números que eu tive a curiosidade de trazer, porque... mostra como que o Brasil está em relação a 183 outros países. Para vocês terem uma ideia, a abertura de empresas, em 2011, o Brasil ocupava a posição de número 128. Pagamento de impostos, essa realmente, quer dizer, além de nós pagarmos impostos de tudo, né, e mais um pouco. Vocês veem que há dificuldade para pagar também. Então, não é só ter o dinheiro, não. A burocracia compromete também o pagamento de impostos. O Brasil ocupa a posição de número 152. E até para fechar empresas, nós estamos mal no ranking, Fábio. Nós estamos na posição de número 132. É aquele negócio, né? Até para morrer a pessoa tem que pensar duas vezes, né? Não pode, vai morrer, tem que já fazer... Já que para nascer ele não pode pensar, Pois né? Então ele tem que planejar. Até, peraí, eu não posso morrer hoje porque eu tenho que isso, tem aquela documentação, tem que ver aquilo outro todo. Isso é sério, é uma coisa para a gente pensar. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para as senhoras também, para as professoras aqui. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, pegando o exemplo dos Estados Unidos, lá eles têm um documento, hoje na licença de dirigir, a carteira de motorista, já é o documento de tudo. Né? Hoje, antigamente tinha o Social Security, que é o CPF nosso, tinha documento disso, daquilo outro, parará. Hoje não, eles resumem tudo numa carteira só, a carteira de motorista. Aqui no Brasil você tem vários documentos, várias documentações que você precisa levar, muitas vezes aí junta tudo aquilo lá, título de eleitor, carteira de motorista, parará. Isso também não é uma coisa que a gente deveria pensar para melhorar e facilitar a vida do brasileiro, não? Inclusive, o próprio governo brasileiro tem estudado, ao longo de alguns anos, a centralização de um único documento como documento único, né, que vai ser uma própria habilitação, a identidade, o CPF, consolidar tudo num único documento. Não facilitaria, não? Isso facilitaria, não? Mas é porque parece que as coisas não funcionam da forma que deveriam de fato acontecer. Eu concordo com a Malu e digo que até uma questão que ela já abordou aqui ao responder uma das suas indagações, cultural. Eu me recordo que uma semana eu tive que apresentar um documento de identidade que, ao invés da carteira fornecida pela Secretaria de Segurança Pública, era carteira profissional, que substitui a carteira de identidade, e a pessoa a quem eu mostrei, ela rejeitou, falou, mas não é a carteira de segurança pública. Então, ainda tem esse problema, que muitas vezes as pessoas rejeitam um documento que represente tudo, ou acham que não está muito certo, que está faltando. Mas eu acho que o governo brasileiro, nesse sentido, tem avançado bastante, partindo do pressuposto que o TRE, por exemplo, o Superior Tribunal Eleitoral também... Parece que é uma coisa que funciona no país, é exercício eleitoral. Mas a gente vai começar a acabar com a corrupção por aí, porque agora é tudo digitalizado. E eu penso que eles vão usar esses dados cadastrais para fomentarem e alimentarem sistemas de informação que vai unificar esses documentos. Então, vai diminuir a corrupção na hora de votar e eles vão aproveitar esses dados também para quê? Para usarem em outros documentos nossos. Como é que está o sistema de informatização? Porque também é uma forma de você derrubar a burocracia e ter uma verdadeira burocracia, né? Transformar a burocracia em burocracia e informatizar o sistema. Tornar mais eficiente. Tornar mais eficiente e também não ficar com aquela papelada toda.
a doutora Valentina falou, e a gente guarda documentos 5, 10 anos, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha avó, minha mãe passou para mim, e se brincar, vou ensinar meus filhos também, vai guardar documento, aí fica aquelas pastas, pelo menos lá em casa é assim, fica aquelas pastas com todas as notas, com toda a documentação. A gente tem um sistema informatizado, vai ajudar também, 100% ou não? Fábio, eu acredito que a informática ela vai contribuir para diminuirmos a burocracia, a guarda de documentos, inclusive até mesmo no Poder Judiciário. Então, nós já estamos caminhando para a digitalização de processos, vamos ter processo só eletrônico. Isso vai facilitar, sim, porque nós temos que pensar no Estado brasileiro, envolvendo todos os poderes. Então, a burocracia, como bem disse a professora Malu, ela não é só do poder executivo, mas ela também encontra, vamos dizer, morada no poder executivo, no legislativo e também no judiciário. Então, a informática ela vai contribuir para a desburocratização, para a inovação de procedimentos, vamos dizer, em toda a estrutura do Estado. Professora. Uma outra questão é que o próprio poder público, a exemplo do Congresso Nacional, da esfera da União, tem feito microfilmagem dos documentos de toda a história do Brasil e disponibilizado nos sites. Então, existe um acervo documental, aquilo que não é necessário mais já está sendo eliminado e está ficando o quê? Simplesmente guardado aquilo que é digitalizado, né? A parte só digitalizada dos documentos. É uma questão até de ecologia, de economia, de... Né, educação socioambiental. Sim, sem dúvida, porque o papel é aquela brincadeira que é verdadeira, que quantas árvores representam uma resma de chamex e por aí vai, né? Pô, eu quero agradecer aqui a participação da professora e doutora Valentina Jucman, que é presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás. Obrigado. Obrigada, Fábio, pelo convite. Estamos à disposição. Quero agradecer também a participação da professora Malu Mendonça, ela que é especialista em administração e professora da Faculdade Alves Faria. Obrigado, professora. Obrigada, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. E eu vou ficando por aqui. Tomara que todo mundo, com muita responsabilidade e seriedade, busque desburocratizar todo o sistema que a gente vive no país. Obrigado, até amanhã.